Amados irmãos, queridas irmãs, hoje dia 14 de abril, quinta-feira da Semana Santa, ou dia do lava-pés, dia da instituição da Eucaristia, como chamamos comumente. Então, hoje temos a alegria de partilhar com você o Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Hoje, como percebemos, o Evangelho vai justamente narrar a cena do lava-pés, do servir de Jesus, nos dando esse grande exemplo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Era antes a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e de que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia o que ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós mesmos chamai-me mestre e senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira santa. Então, no Evangelho que acabamos de ouvir, o qual os convido a refletir nesse dia de hoje, vai narrar a cena do lava-pés. E na liturgia de hoje, a segunda leitura narra a instituição da Eucaristia. Então, são dois eventos principais da liturgia de hoje. A liturgia tem como tema central a memória. Memória não no sentido de uma simples lembrança, e sim no sentido de viver e de reviver o mistério, no sentido de celebrar algo essencial para a nossa fé, que é a oferta do amor do Pai, para que na pessoa do seu Filho, deu-se por inteiro a nós, se fazendo nossa comida e nossa bebida. Amados irmãos e irmãs, o evangelista João começa a narrar os acontecimentos do Tríduo Pascal, o qual estamos assim dando abertura no dia de hoje. Ele vai começar a narrar esses acontecimentos com as seguintes palavras: Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então João, se percebe aí que João vê todos os acontecimentos dos últimos dias de Jesus aqui na terra, como desdobramento assim do seu amor por cada um de nós. Um amor imenso, um amor incondicional, um amor sem limite. Portanto, Jesus celebrou com seus discípulos a última ceia, instituindo assim a Eucaristia, que é a qual também chamamos de comunhão. Em seguida, num gesto de inteira humildade, ele lavou os pés dos seus discípulos. Inclusive, amados irmãos e irmãs, lavando os pés daquele que o traiu. Então, com o gesto de lavar os pés, Jesus quis mostrar aos discípulos, e hoje mostra a cada um de nós,
como deve ser o nosso amor ao próximo. Um amor que deve ser vivido na prática, deve ser vivido no serviço gratuito, sobretudo com aqueles que necessitam da nossa ajuda. E Jesus disse: dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, lavar os pés naquele tempo não era um rito, era uma necessidade constante, devido à poeira e o fato de que as pessoas andavam descalço ou de sandália. O último exemplo usado por Jesus para mostrar que amar é servir, é atender às necessidades do outro, independente de quem seja. Então esse exemplo de Jesus deve ser assim tomado para a nossa vida nos dias atuais. Servir aquele que necessita, servir aquele que nos procura. Então veja que nas famílias, quem costumava lavar os pés daquele que chegava eram os servos, ou seja, eram os escravos. E Jesus, sendo um mestre, se fez servo, se fez escravo, o que causou estranheza em Pedro, que não queria que Jesus lavasse seus pés. Só depois, ou seja, só mais tarde, Pedro compreendeu que este ensinamento de Jesus se tornará, assim, um grande servidor da igreja. Então essa passagem do Evangelho, caros irmãos e irmãs, vem afirmar que a vida cristã é marcada pela vida de comunhão. Acima de tudo, uma vida de humildade, uma vida de serviço. Em outra passagem, Jesus nos explica: quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, na última ceia, ao mesmo tempo em que Jesus instituiu a Eucaristia, ele instituiu também o sacerdócio ministerial. Através desse ministério, o sacramento da Eucaristia se perpetuará, tornando-se viva a presença de Jesus em nosso meio. Então a melhor forma de agradecermos a Deus por tão grande amor é fazer o mesmo que Jesus fez. Fazer da nossa vida uma oferta de amor. Esta é a verdadeira comunhão que fazemos com Cristo e em Cristo, nos alimentando dele e alimentando o outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que nos ajude a superar os esquemas mundanos, que rompem a fraternidade e nos reduzem, assim, aos esquemas do pecado, impedindo que façamos servidores do nosso próximo. Desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira da Semana Santa, que podemos assim viver plenamente esse tríduo pascal em preparação para a grande festa do cristianismo, a festa da Páscoa da Ressurreição. E que desça sobre você, sobre sua família e sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.